Shalom pessoal, eu sou Eli do canal Mais de Sião e hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto bíblico que tem me chamado a atenção nessas últimas semanas. No vídeo em que eu falei sobre a lua de sangue, eu questionei sobre os eventos que ocorrerão em paralelo com os grandes marcos na história de Israel. Naquele vídeo, eu perguntei se os eventos que estão ocorrendo são meros acontecimentos do dia a dia ou se são sinais proféticos que apontam para o dia do Senhor e automaticamente o retorno do verdadeiro Messias de Israel. Uma das respostas que encontrei nos comentários diz que os eclipses sempre existiram e isso não tem nenhum significado profético em si. O texto bíblico encontrado em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 4, diz que nos últimos dias veremos muitas pessoas questionando sobre a promessa da vinda do Messias e afirmando que desde o passado todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Em partes, minha gente, para falar a verdade, eu até concordo com essas pessoas, pois eu só posso afirmar que um sinal é profético depois de constatar que uma profecia se cumpriu logo após o sinal ter ocorrido. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, você encontrará Jesus descrevendo o cenário mundial nos dias que antecedem seu retorno. Então ele diz que nós ouviremos sobre guerras, se levantará nação contra nação, haverá fomes, pestes, e terremotos em vários lugares, inclusive aqui em Israel. Então quando eu me mudei aqui para Israel, há 14 anos atrás, um belo dia eu estava sossegado em minha casa, escrevendo um artigo e percebi que o prédio em que eu morava ele estava balançando, por causa de um abalo sísmico. Caso você não saiba, Israel está posicionado entre três placas tectônicas, as placas arábica, euroasiática e africana. E, consequentemente, sobre a falha geológica sírio-africana, que está ativa e atravessa o Vale do Jordão, incluindo a região do Mar Morto e as regiões da Galileia. Por esse motivo, a região experimenta ocasionalmente vários tremores de terra. Então, os geólogos e sismólogos estimam que a cada 100 anos aproximadamente, Israel sofre um forte terremoto, ou seja, faltam apenas 8 anos para fechar o ciclo e os abalos sísmicos aqui em Israel já estão sendo sentidos desde a última semana, as últimas semanas. O primeiro abalo sísmico recente, ele aconteceu no norte da Galileia, agora no início de julho de 2018 e atingiu 4,3 graus na escala Richter e foi sentido até a região de Haifa. Outros abalos ocorreram nos dias seguintes e foram seguidos por várias réplicas. Então isso significa que a terra de Israel está tremendo e até agora já foram registrados aproximadamente 40 abalos sísmicos. O último forte terremoto em Israel atingiu 6,2 graus de magnitude em julho de 1927, provocando a morte de mais de 500 pessoas e ferindo cerca de 700. O terremoto danificou praticamente todas as casas, aqui em Jerusalém e também lá no Hebron. Considere que atualmente o centro dos tremores está sendo ali na Galileia. Porém, o efeito dos abalos pode se estender por toda a região. É como se você jogasse uma pedrinha na água e aí ela vai formando aquelas ondinhas, que se espalham por todas as direções. O detalhe que tem me chamado a atenção é que vários acontecimentos estão ocorrendo justamente no período em que as nações se preparam para quê? Para dividir Jerusalém, Não somente Jerusalém, mas Samaria e parte da Judéia. E aí eles querem criar mais uma nação árabe, que é o Estado palestino. Não se esqueça que tivemos recentemente as luas de sangue entre os anos de 2015 e 2016 e agora, em 27 de julho, teremos numa mesma noite a lua azul, uma superlua e novamente a lua de sangue,
considerando que esse fenômeno é um fenômeno específico que ocorre a cada 150 anos. Então, não bastasse tudo isso, minha gente, também temos o calendário bíblico, né, que está fechando o ciclo de 6.000 anos, considerando uma margem de erro aí de aproximadamente 220 anos, né, uma vez que a contagem bíblica dos anos está baseada nas genealogias e, automaticamente, as datas não são tão exatas. Eu não quero aqui polemizar, mas parece-me que a chegada do Messias está programada justamente aí para o final do período de 6.000 anos, né? Onde ele reinará por mais 1.000 anos, e aí então entraremos no ciclo de 7.000 anos, onde terminará, né, justamente no dia do juízo final. Se tudo ocorrer dessa forma, então se cumpre a promessa feita em Hebreus capítulo 4, onde entraremos no descanso firmado no Shabat, né, no sábado, o 7º dia, o dia do Senhor. Você está percebendo que tem muita coisinha aí acontecendo justamente dentro de um mesmo período, né, dentro de um mesmo contexto? Note que ainda temos, né, alguns outros fatos, né, o fato de Israel ter completado recentemente, agora em 2018, seu 70º aniversário, né, desde o restabelecimento da nação. E Jesus mencionou lá em Mateus 24 que o tempo do seu retorno não passaria da geração que vivesse aquele período, né? Ou melhor, justamente o período que estamos vivendo agora, né? Então, para ficar um pouquinho mais interessante aí o assunto, vamos juntar todos os fatos que estão acontecendo desde os últimos 70 anos, né? Quando Israel foi estabelecido. Antes de mais nada, é importante que você considere que desde os tempos de Davi, uma geração bíblica ela é entendida entre 70 a 80 anos, ou seja, biblicamente falando, quando a nação de Israel foi restabelecida em 1948, então entramos no período da última geração, mencionada por Jesus em Mateus 24. Agora, olhando para o cenário mundial, estamos vendo o quê? Guerras, rumores de guerras, nação está se levantando contra nação, reino contra reino, vemos fomes, vemos pestes e vemos terremotos, né, em vários lugares, e conforme o contexto profético geral, as nações estão se levantando contra Israel. Basta você olhar aí os noticiários, né, até mesmo o que está acontecendo lá na ONU. Então a criação da nação de Israel e a guerra, né, dos 6 dias ocorreram justamente num período em que tivemos as luas de sangue. Os 70 anos de Israel chegaram acompanhados pelos mesmos eclipses. Também estamos fechando o ciclo de 100 anos em que deve ocorrer um forte terremoto aqui em Israel, sendo que nos primeiros dias, 10 dias desse mês de julho, foram registrados 40 tremores, de terra aqui na região da Galileia e Tiberíades, como acabamos de mencionar. Então, recentemente, Jerusalém também celebrou seus 50 anos desde a sua reconquista pelos judeus. As nações estão decididas em dividir Jerusalém, e outras partes de Israel. Para quê? Em troca de paz e segurança, coincidindo com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 3, que afirma que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Lá no livro do profeta Joel, o Criador já predisse que o que deve acontecer, quando as nações dividirem as terras de Israel. Também está escrito, tem mais um texto interessante que diz assim: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra Jerusalém todos os povos da terra. Isso está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 3. Então, minha gente, para finalizar, veja em Apocalipse, no capítulo 11, os ais que a humanidade sofrerá. E um deles será justamente um grande terremoto aqui em Jerusalém, que causará a morte de aproximadamente 7.000 pessoas. Após esse acontecimento, os reinos do mundo serão do Criador e do seu Messias. O texto de Apocalipse, capítulo 11, coincide justamente com a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículos 4 e 9, que diz: e naquele dia estarão os pés do Senhor sobre o Monte das Oliveiras,
que está de frente de Jerusalém, e o monte será fendido pelo meio, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. No ano de 2016, um comitê formado por geólogos e sismólogos se reuniram aqui no Parlamento de Israel para informar que o país não está suficientemente preparado e que um grande terremoto na região poderá causar milhares de mortos, né? E automaticamente os gastos serão exorbitantes, né? Para a economia de Israel, por causa dos danos materiais que esse terremoto deve causar. Então vale lembrar que a cidade de Haifa existe uma fortaleza subterrânea que serve de estacionamento do Hospital Rambam, mas que pode ser transformada rapidamente, né, em questão de minutos, num imenso hospital blindado e, né, para atender as vítimas de guerra ou de um possível terremoto. Já agora, no dia 8 de julho de 2018, o Ministério da Defesa convocou uma importante cúpula de serviços de emergência para analisar a prontidão do país para lidar com um possível forte terremoto que causará muitos danos, né? O país já está se preparando. Agora, no dia 11 de julho, semana passada, né, de 2018, uma nova reunião foi feita e as discussões envolveram os representantes da Autoridade Nacional de Gerenciamento de Emergência. Também foi convocado, né, o Exército de Israel, a polícia, né, os bombeiros, o serviço de ambulância e automaticamente as autoridades municipais. Então, o objetivo da reunião era revisar os últimos abalos sísmicos e preparar a nação para futuros acontecimentos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto e peço que compartilhem esse vídeo a fim de informar outras pessoas sobre esses fatos tão importantes, né? Novamente, eu quero reafirmar aqui, gente, que minha intenção não é criar polêmicas, tá? Não é isso. Porém, eu quero ressaltar o fato de que o restabelecimento da nação de Israel hoje é o maior sinal que temos, alinhado com as profecias, né, que apontam para a vinda de Jesus. E por isso, nós devemos estar atentos aos fatos que estão ocorrendo. Então, minha gente, eu desejo que vocês tenham um ótimo dia e, logicamente, a gente vai se ver aí no próximo vídeo. Um forte abraço a você e até lá!